As águas profundas escondem segredos que podem transformar o que sabemos sobre a história humana. Cidades prósperas, que um dia foram vibrantes com vida e cultura, agora repousam submersas, sendo engolidas por forças que ninguém poderia controlar. Mas o que realmente aconteceu com essas civilizações? O que os mares têm escondido por milênios, esperando para ser revelado? O que o oceano tem a nos contar? O que ele guarda de tão precioso e misterioso, aguardando o momento certo para emergir? Prepare-se, pois o maior mistério da história humana está prestes a ser desvendado diante dos seus olhos. E você será o primeiro a descobrir a verdade que está submersa há milênios. Ei, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Fique até o final, você não vai querer perder o que vem a seguir. Pavlopetri, a primeira cidade submersa na costa sul da Grécia, entre as águas calmas do mar Egeu, repousa uma das mais antigas cidades submersas já descobertas, Pavlopetri. Com mais de 5.000 anos de história, ela oferece uma rara visão do passado, preservada sob o peso das águas. Em 1967, o oceanógrafo Nicholas Fleming foi o primeiro a identificar as ruínas submersas desta cidade, que remonta à Idade do Bronze. Pavlopetri não é apenas uma cidade submersa qualquer. É um testemunho de uma civilização avançada para sua época. A cidade está situada a uma profundidade de cerca de 4 metros. E ao longo das décadas, arqueólogos e especialistas têm mapeado suas ruas, edifícios, praças e até sepulturas. Suas fundações são de pedra calcária e é possível observar uma rede de ruas bem definidas, com casas e armazéns dispostos de forma organizada. O fato de Pavlopetri ter sido uma cidade planejada revela um nível impressionante de urbanismo e sofisticação, algo que, à época, não era esperado. Mas o mistério de Pavlopetri vai além de suas descobertas. Por que essa cidade afundou? A resposta pode estar na combinação de fenômenos naturais, como terremotos e o aumento do nível do mar, que eventualmente causaram o submergimento de toda a área. Estudiosos sugerem que o evento pode ter ocorrido por volta de 1200 a.C., quando uma grande série de sismos afetou a região. O mar, por sua vez, preservou a cidade, mantendo-a praticamente intacta, mas ao mesmo tempo oculta por milênios. Hoje, tecnologias avançadas de mapeamento subaquático estão permitindo uma exploração detalhada da cidade, revelando segredos que antes eram inacessíveis. Pavlopetri é um lembrete de que, sob as águas, muitos mistérios ainda estão por ser revelados, e talvez, só agora, com a ajuda da tecnologia moderna, possamos entender completamente o que aconteceu com essa civilização perdida. Yonaguni, o monumento misterioso do Japão, a uma distância de aproximadamente 20 metros abaixo da superfície. Ao largo da ilha de Yonaguni, no Japão, repousa uma das descobertas arqueológicas mais enigmáticas dos tempos modernos. O monumento de Yonaguni, em 1986. O mergulhador Kiyashiro Arataki se deparou com uma enorme formação de pedras submersas com características que pareciam desafiar a explicação natural. A estrutura tem características que lembram uma pirâmide escalonada, com degraus e plataformas bem definidas, parecendo mais uma construção humana do que uma formação geológica. Com a descoberta,
surgiram questões sobre a origem do monumento. Seria uma obra de uma civilização perdida ou uma formação geológica moldada pelas forças naturais ao longo de milhares de anos? O geólogo Masaki Kimura foi um dos primeiros a defender a teoria de que Yonaguni poderia ter sido uma cidade submersa de uma civilização desconhecida, datando de mais de 10.000 anos. Para ele, a complexidade da estrutura e a simetria de seus degraus indicam que o monumento de Yonaguni não pode ser simplesmente uma formação natural. No entanto, muitos geólogos e arqueólogos permanecem céticos. Eles argumentam que a formação é resultado da erosão natural e que a aparência das plataformas e degraus é um acaso da natureza. A questão ainda não foi resolvida, mas a hipótese de uma civilização perdida em Yonaguni é uma das mais fascinantes da arqueologia subaquática. Yonaguni continua a ser um ponto de debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que as ruínas são muito antigas e têm ligações com culturas que existiram muito antes da civilização egípcia ou mesopotâmica. Outros, no entanto, preferem a explicação mais conservadora de que a formação é natural. Em qualquer caso, Yonaguni permanece um dos maiores mistérios do Japão, e o debate sobre sua origem continua a ser alimentado pelas recentes tecnologias de mapeamento subaquático. Dwarka, a cidade de Krishna submersa, nas águas turvas do Mar da Arábia, ao largo da costa de Gujarat, na Índia, repousa uma cidade perdida que tem desafiado os limites da arqueologia e da história. Dwarka, mencionada nos épicos hindus como a morada do deus Krishna, foi considerada uma lenda até ser redescoberta por arqueólogos nos anos 80. A cidade foi uma das mais importantes do subcontinente indiano, sendo um centro de comércio, cultura e religião. Mas ao longo do tempo caiu no esquecimento. Em 1983, a descoberta de fundações de pedra e estruturas submersas em torno da costa de Dwarka levou arqueólogos a reavaliar as lendas e mitos que cercam a cidade. As escavações subaquáticas realizadas pelo arqueólogo Dr. S. Ruahal revelaram vestígios de um assentamento que datam de cerca de 3.500 anos. A cidade, com suas ruas organizadas, muros de pedra e sistemas de irrigação, revela um nível avançado de engenharia para a época. A grande questão que ainda paira sobre Dwarka é como e por que ela afundou. Alguns sugerem que mudanças tectônicas, como o aumento do nível do mar ou terremotos, foram os responsáveis pela submersão da cidade. Outros defendem que, como é retratado nas escrituras hindus, a cidade teria sido destruída por um evento divino relacionado à partida do próprio Krishna. Embora as evidências arqueológicas apontem para a existência de Dwarka como uma cidade real, ainda há muito debate sobre seu destino. Para alguns, ela é uma metáfora histórica. Para outros, é uma prova de que as lendas contêm verdades enterradas nas profundezas da história. Tones Huraklian, a cidade submersa do Egito, Tonis Herakleion, uma das maiores e mais prósperas cidades portuárias do Egito, foi esquecida por mais de 1000 anos. Mencionada por Heródoto, que relatou suas atividades comerciais e religiosas. A cidade caiu no esquecimento, sendo redescoberta apenas em 2000 pelo arqueólogo francês Franck Godieu.
O que Gold e sua equipe encontraram foi surpreendente. Colunas de pedra, estátuas de deuses egípcios, moedas antigas e artefatos que datam de mais de 2000 anos atrás. Localizada no delta do Nilo, Tonis Herakleion foi um dos maiores centros comerciais do Egito Antigo, com vínculos estreitos com a Grécia e outras civilizações mediterrâneas. Sua perda para as águas do Mediterrâneo é um dos maiores mistérios da arqueologia. Alguns acreditam que a cidade tenha afundado devido a uma combinação de terremotos, tsunamis e a liquefação do solo, que causaram a falha estrutural e o subsequente afundamento das edificações. Hoje, Tonis Herakleion é uma das áreas mais fascinantes de estudo, oferecendo uma visão única sobre a interação entre o Egito e as outras potências antigas. As escavações subaquáticas continuam e mais artefatos estão sendo encontrados, revelando o esplendor de uma cidade que uma vez foi o coração de uma das maiores potências comerciais da antiguidade. O legado e o futuro das cidades submersas. O que as cidades submersas nos ensinam é mais do que a história de uma civilização que desapareceu. Elas nos revelam o poder das forças naturais e nos fazem questionar nossa própria relação com o planeta. Embora as tecnologias modernas, como sonar de alta definição, drones subaquáticos e mapeamento 3D, nos permitam explorar mais fundo do que nunca, a verdade é que muitas dessas cidades ainda estão além do nosso alcance. O mar continua a ser um mistério impenetrável, guardando segredos que podem nunca ser completamente revelados, à medida que novas descobertas são feitas. O debate sobre a origem e o destino dessas civilizações perdidas continua a crescer. O avanço tecnológico permitirá que, em breve, novas cidades submersas sejam mapeadas e estudadas, talvez até revelando informações sobre culturas que até então eram desconhecidas. O futuro da arqueologia subaquática parece promissor, mas a questão que fica é: como podemos proteger e preservar essas descobertas para as futuras gerações, enquanto o mar continuar a esconder suas verdades? As cidades submersas seguirão desafiando nossa compreensão do passado, mantendo vivos os mistérios que o tempo não conseguiu apagar. Se esse conteúdo intrigou você, inscreva-se no canal agora. Deixe seu comentário abaixo, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que ela vai se interessar.